Olá, boa noite. Olha nós de novo aqui. Enfim, nesta quinta-feira à noite, nós iremos falar sobre outro tema. Não tem muito a ver com o que foi da semana passada. Porém, desta semana será a apresentação do projeto de antipesquisa. Lá vamos nós. Nesse tema atual de hoje, nós traremos para você, que está aí do outro lado, o tema autismo e música. Nesse tema, foi o qual eu escrevi sobre o meu anteprojeto de pesquisa. Nesse caso, vamos falar um pouco sobre o autismo e a música e suas relações, como elas se encontram, como elas caminham juntas. Enfim, a princípio, nós vamos contextualizar basicamente o que é autismo, porque música certamente vocês já saibam o que é. Mas, quando trata-se do autismo, nós estamos falando de um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e a interação das pessoas, no caso da pessoa que tem o autismo, no caso a interação social, a comunicação, enfim, esse contexto. Outra coisa, o objetivo desse anteprojeto é de explorar como a música pode ser uma poderosa ferramenta de expressão e intervenção para pessoas do espectro autista, certo? Então, neste projeto de antipesquisa, nós iremos desmiuçar poucas coisas. Eu sei, o tempo é pouco. Esse assunto, ele é, como eu posso dizer, ele é uma gotinha dentro desse vasto oceano. Então, autismo e música, o autismo em si, ele se ramifica em diversas áreas. Então, assim, vou tentar resumir o máximo que eu puder e explicar um pouco para vocês sobre o meu projeto de antipesquisa, que futuramente será meu projeto de TCC. Enfim, o que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a interação social, comunicação e comportamento. Vamos lá. Social, comunicação e comportamento. Não quer dizer que seja só esses, existem outras coisas também. Mas a gente enfatiza essas três porque são as do dia a dia, né, do corriqueiro da pessoa que tem o autismo. Enfim, mencionar as características comuns do autismo, no caso, digamos assim, o que seria? O que é que há de em comum? Não se aplica para todos, tá? Deixar claro que cada um tem as suas, como eu posso dizer, sua peculiaridade. Então, cada um deles tem as suas, digamos assim, as suas estereotipias, tem as suas manias, as suas organizações. Como é que seria? No caso, dificuldade de comunicação verbal, não verbal, padrões repetitivos de comportamento e interesses restritos. Será que tu não já viu alguma pessoa assim? Por exemplo, se você tira um livro da estante, joga no outro canto, a pessoa diz assim, não, rapaz, bote de volta. Vai lá e você, pô, e coloca. Aí ela tá sossegada. Então, nesse caso, por que eu tô falando isso? Porque no meu caso específico, eu tive acesso e pude ter o contato com uma criança que ela era autista. Se eu não estou enganado, nível 2, nível de suporte 2. Nesse caso dele em específico, ele tinha as suas, como eu posso dizer assim, seus interesses restritos e o comportamento dele era voltado para a organização. Ele era muito organizado. Por exemplo, se eu derrubasse os livros da estante, ele ficava agoniado e pegava os livros e organizava tudo de novo em cores sequenciais. Então isso é um relato à parte, né? Que eu estou trazendo aqui para vocês. E nesse caso, ele tem, como eu posso dizer, esse padrão, ele em específico. Já outros não, outros serão outras coisas. Então, neste projeto, que é um projeto muito vasto, é muita coisa para ser abordada,
porém a otimização do tempo vai ser bem pequenininha. Então vamos tentar resumir o máximo que eu puder para tentar explicar o todo. Como a música em si ela pode, ou poderia, ou deveria, ou faz, ou é. Na verdade, a música ela tem um grande poder. Para você que está estudando música e não sabe disso. Vamos lá. A música pode beneficiar a pessoa do autismo? A resposta é sim ou não. Certamente, sim. A música ela pode fazer isso. Como? A música explora benefícios, no caso, a música ela explora o desenvolvimento da criança, ou do jovem, ou do adulto, enfim. A música ela atua diretamente, sim, com o autista, no desenvolvimento dele. A música proporciona uma forma única de comunicação e expressão emocional para as pessoas com autismo. Então, no caso, através da música, você vai possibilitar e trazer para a pessoa uma comunicação melhor, mas não podemos esquecer que nós temos alguns tipos de autismos. Temos os não verbais, os semiverbais e os não verbais, entende? Então, digamos assim, em relação à comunicação da fala, isso vai funcionar para o que não tem a comorbidade de fala, no caso. Mas os que têm o comprometimento da fala, nesse caso a gente pode usar a música para ajudá-la a desenvolver a fala, entende? Então, através disso aí, você pode pegar o seu piano, pode pegar o violão, o instrumento que você tiver e adaptar para que isso funcione como um instrumento de apoio para a terapia daquela pessoa. Não podemos esquecer que música e musicoterapia é uma coisa totalmente diferente, né? A música é utilizada na musicoterapia, mas o objetivo da musicoterapia é proporcionar um bem-estar, proporcionar uma vida mais, como posso dizer, uma vida mais agradável para a criança ou para o jovem ou adolescente que esteja passando pelo processo de terapia através da música, que é o musicoterapeuta que faz esse papel, certo? Destacar os efeitos positivos da música. A música pode promover interação social. No caso, você usando a música para a criança com autismo, você vai desenvolver isso. Ela vai ficar uma pessoa mais social? Não temos garantia que sim, mas vai ajudá-la? Ajuda, entende? Então, assim, nós vamos melhorar a comunicação e a interação social? Vamos. Reduzir a ansiedade? Podemos fazer isso através de quê? Através da música. Estimular habilidades cognitivas. Como é isso? Por exemplo, no quantas das vezes você já tocou alguns compassos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E você quer trabalhar naquela criança para ela aprender a esperar, por exemplo. Aí você tem uma brincadeira que você cria para ela e essa criança vai ter que aprender a esperar o final da contagem até voltar para um de novo. Então, 1, 2, 3, 4. Quando voltar por um de novo, a gente bate palma junto. Então, são várias metodologias envolvidas para trabalhar essa questão do desenvolvimento da criança, certo? Vamos lá. Explorando intervenções musicais no autismo. Existem várias abordagens, como a musicoterapia, no caso, como eu citei lá atrás, que é utilizada para o tratamento do autismo. Não quer dizer que seja só a musicoterapia. Existe também TO, que é a terapia ocupacional. Existe também a intervenção ABA, que é também utilizada bastante para que trata, na realidade, a análise do comportamento da criança. Então, a intervenção ABA, certo? Então, existem outras coisas que trabalham o desenvolvimento do autista, tá? No caso, destacar exemplo de atividades, como eu citei, a gente pode o quê? Pode pegar com a criança, pode cantar, pode tocar instrumentos, dançar, improvisar e compor músicas. São músicas, atividades que possam ser adaptadas para que ela entenda que aquilo é um trabalho para ela, entende? Então, tipo assim, você pega uma atividade, cria uma metodologia, elabora um contexto e torna para aquela criança. Aquela atividade que você faz para aquela criança específica vai funcionar com outra? Não.
Porque cada um é o seu mundo, cada um está no seu quadrado. Então, cada um vai ter uma atividade em específico, certo? Deixa eu adiantar que o tempo não nos espera. Vamos lá. Deixa eu falar outra coisa interessante. No caso, quando a gente fala de autismo, nós temos algumas coisas chamadas nível de suporte. Vamos lá, vamos aprender junto comigo e para não esquecer mais nunca. Nível de suporte 1, certo? Suporte 2 e suporte 3. Nível de suporte 1. No caso, o autista geralmente apresenta dificuldades na interação social e na comunicação, bem como interesses restrito e repetitivos, certo? Nível de suporte 1. No nível de suporte 2, no caso, assim, outra coisa, só enfatizando um, na verdade, embora sejam capazes de funcionar de maneiras independentes na vida diária, podem enfrentar desafios futuros que podem precisar de apoio ou de suporte para atuar em algumas áreas da vida. Mas isso é muito restrito, é mais reservado. Já o nível de suporte 2 requer um suporte substancial. A pessoa de suporte 2, elas podem apresentar comportamentos repetitivos, restritos, com maior intensidade do que o 1, entende? Então, além de enfrentar dificuldades na adaptação e mudanças, essas pessoas geralmente exigem suporte substancial para funcionar em diferentes áreas da vida, no caso, como educação, trabalho e relacionamento, entre outros, tá? No caso, nível 3 é já um pouco mais agressivo, eu posso dizer assim, porque no caso, o espectro autista do nível 3 tem a necessidade mais intensa de suporte, no caso de apoio, de alguém de terapia. E outra coisa que a gente não pode esquecer, quanto mais rápido descobrir a criança que ela tem o espectro autista, que é conhecido como TEA, muito melhor será o desenvolvimento e o tratamento para ela, certo? Então, no caso, elas podem apresentar uma comunicação verbal limitada ou nula, nenhuma, entendeu? Então, enfim, nesse contexto, eu estou trazendo aqui para vocês rapidamente para você compreender como é que funciona esse processo. Enfim, basicamente isso. Nessa estrutura do autismo e música, nós temos algumas intervenções terapêuticas, como eu citei. Quais foram essas intervenções? Vamos lá. Nós temos algumas intervenções terapêuticas que ajudam a criança a desenvolver, que é a música, mas na forma de musicoterapia. Não quer dizer que a música em si não ajuda, ajuda. Eu faço até uma citação lá que tem uma música que acalma um rapaz que estava com uns barulhos que o incomodava das pessoas conversando, falando, enfim. Mas aquela música em específico o fazia se acalmar. Enfim. Então, essas intervenções, musicoterapia, terapia ocupacional, terapia de integração social, terapia de fala e linguagem, terapia ocupacional, que no caso é o TO, e intervenções baseadas em tecnologias. Claro, não. Qual foi o enredo desse todo? Eu trouxe esse tema, claro, é um tema vasto, enorme, de grande, porém há uma necessidade de inúmeras pesquisas, é um trabalho para a vida, é quase que impossível a gente falar sobre ele em 15 minutos, 20 minutos, então, enfim, mas o problema de pesquisa desse todo que eu trago no contexto é qual é o impacto da música no desenvolvimento social e emocional da criança com autismo. Esse foi o meu problema de pesquisa. Então aí, dentro desse contexto, fomos tentar responder de qualquer maneira não, tentamos responder baseados em alguns artigos, baseados em alguns livros de apoio, que eu faço citação nas referências lá, os livros de apoio que eu usei para escrever um pouco sobre esse assunto. Claro, não só são esses livros, existem inúmeras coisas. Então, enfim, existem muitas coisas que podem ser faladas em relação a esse tema. Enfim, eu espero que tenha falado parcialmente, assim, claro que foi muito pouco, mas que eu tenha explicado pelo menos um pouquinho e você tenha entendido. Então, autismo é o quê? O que é o autismo? É um transtorno do desenvolvimento neural, certo? Existem algumas coisas em específicos? Existem. Comunicação, social, interação, certo? Fala,
comprometimento, certo? Existem mais coisas? Sim, porém, a gente tentou fazer um resumo dos resumos e ainda meu tempo excedeu aqui, se eu não estou enganado. Mas enfim, eu espero que tenha esclarecido algumas coisas de uma forma bem sucinta, mas enfim, é basicamente isso. Um cheiro, um beijo, fica com Deus e boas férias.